Imagine a seguinte cena: você decide começar uma nova rotina, seja economizar dinheiro, comer melhor ou praticar exercícios. Tudo corre perfeitamente bem durante os primeiros dias, mas aí surge um imprevisto. O cansaço fala mais alto ou um compromisso de última hora estraga os planos. Você falha uma vez e, de repente, uma sensação de fracasso total assume o controle, fazendo com que você desista de tudo. Por que temos essa tendência quase dramática de chutar o balde diante do primeiro erro? Parece que vivemos sob a ditadura do tudo ou nada, onde um único deslize anula todo o esforço anterior. Esse comportamento é extremamente comum e está diretamente ligado à nossa busca irrealista pela perfeição. Nós criamos uma expectativa de linha reta para o sucesso, quando na verdade o progresso humano é cheio de curvas e oscilações. A grande diferença entre quem consegue manter um hábito no longo prazo e quem desiste no primeiro obstáculo não é a ausência de falhas, mas sim a velocidade de recuperação. Quem joga o jogo profissional da vida sabe que vai falhar em algum momento. O segredo está em não deixar que esse erro isolado se transforme em um novo padrão de comportamento. É a famosa regra de nunca falhar duas vezes seguidas. Se pensarmos bem, um deslize isolado é apenas um acidente de percurso, um ponto fora da curva que mal altera a média geral. O perigo real mora no segundo erro consecutivo, porque é aí que um novo hábito negativo começa a se formar. É como se o primeiro erro fosse um desvio na estrada, mas o segundo fosse a decisão de estacionar no acostamento e morar lá. Como a psicologia explica essa facilidade em transformar um pequeno deslize em uma bola de neve? A psicologia por trás disso é fascinante e envolve a nossa autoimagem. Quando falhamos uma vez, o impacto no nosso sistema de identidade é pequeno. Nós nos vemos como alguém que teve um dia difícil ou atípico, mas quando falhamos a segunda vez consecutiva, começamos a reescrever nossa própria história. Passamos de alguém que cometeu um erro para alguém que simplesmente não consegue manter o foco. E o maior vilão nesse processo não é a falha em si, mas a culpa tóxica que carregamos depois dela. A autopunição gera um estresse tão grande que o nosso cérebro, buscando aliviar esse desconforto imediato, nos empurra de volta para o comportamento prejudicial que estávamos tentando evitar. É um ciclo vicioso de estresse, culpa e mais comportamento compensatório ruim. Isso é muito visível na nossa cultura, onde tendemos a ser bastante passionais com as nossas metas. Se alguém sai um pouquinho da dieta no almoço de quarta-feira, a reação imediata costuma ser pensar que o dia inteiro foi arruinado. A pessoa decide, então, comer de tudo no jantar e promete recomeçar apenas na próxima segunda-feira. Essa mentalidade do abandono transforma um pequeno desvio de rota em uma verdadeira catástrofe semanal. Perdemos dias preciosos de progresso simplesmente porque não suportamos a ideia de um gráfico imperfeito. Exatamente. E essa rigidez mental é o que nos quebra. A rigidez é frágil por natureza. Pense em um prédio projetado para resistir a terremotos. Ele não é totalmente rígido. Ele é feito para oscilar com o tremor para não desabar. Com as nossas vidas e hábitos, deve ser igual. O que realmente funciona no mundo real é a consistência flexível. Se você não puder fazer o ideal, faça o possível. Fazer 30% de um treino ou ler apenas 2 páginas de um livro é infinitamente melhor do que fazer 0%. O importante é manter a engrenagem girando e o fluxo ativo, mesmo que em marcha lenta. Mas como colocamos isso em prática quando a rotina aperta e o caos do dia a dia assume o controle? Como podemos programar nossa mente para ser maleável, sem cair na armadilha da autocomplacência ou da pura preguiça? Existe alguma estratégia prática para antecipar esses momentos de fraqueza? A melhor ferramenta para isso é o planejamento antecipado através de gatilhos condicionais, que chamamos de plano se então. Em vez de esperar que todos os dias sejam perfeitos e ensolarados, nós nos preparamos para a chuva. Você define de antemão o que fará se as coisas derem errado. Por exemplo,
Se eu tiver que trabalhar até mais tarde e não conseguir ir à academia, então farei 10 minutos de alongamento na sala de casa. Ou, se eu gastar mais do que o planejado em uma compra por impulso, então vou reduzir os gastos com lazer no próximo fim de semana. Ao criar regras claras para os desvios, você remove a carga emocional da tomada de decisão no momento da crise. A decisão já foi tomada no passado, quando você estava calmo e racional. Isso é excelente porque poupa a nossa força de vontade, que costuma estar muito baixa quando estamos cansados ou estressados. E isso se conecta perfeitamente com a ideia de criar um kit de emergência para os nossos hábitos. Seria como ter uma versão minimalista de cada meta para os dias caóticos. Se a meta ideal é ler um capítulo de um livro por dia, a versão de emergência do kit pode ser ler apenas um parágrafo. Se o objetivo é investir uma quantia fixa por mês, a versão de emergência é investir o valor mínimo possível, apenas para não perder o costume. O foco deixa de ser o volume de progresso e passa a ser a manutenção da identidade. Perfeito. É a diferença entre manter a chama acesa ou ter que reacender o fogo do zero. Quando você lê um único parágrafo, você ainda está dizendo para si mesmo que é um leitor. Quando você investe uma quantia simbólica, você reforça a identidade de poupador. Essa constância mínima protege o seu sistema de hábitos contra as turbulências inevitáveis da vida. O gráfico do seu progresso pode ter oscilações, mas a linha de tendência continuará sendo positiva no longo prazo. O erro não define quem você é. A forma como você responde ao erro é o que realmente importa. Agora, há um componente emocional muito profundo nisso tudo, que é a forma como conversamos com nós mesmos após uma falha. Se um amigo nos disser que cometeu um erro financeiro ou que não conseguiu manter um compromisso importante, nós provavelmente o acolheríamos, demonstraríamos empatia e diríamos para ele tentar novamente. No entanto, quando somos nós que falhamos, o diálogo interno costuma ser de uma crueldade absurda. Nos chamamos de indisciplinados, fracos ou incapazes. Como podemos mudar essa voz interna para algo mais construtivo e menos destrutivo? Esse é o ponto central de qualquer mudança sustentável na vida. Precisamos praticar o perdão ativo. Perdoar a si mesmo não é um ato de fraqueza ou de passar a mão na cabeça para a mediocridade. É um ato pragmático de inteligência emocional. Evolution. A autocompaixão nos permite olhar para o erro de forma analítica, quase científica, em vez de emocional. Em vez de se perguntar por que eu sou tão fraco, você deve se perguntar o que no meu ambiente ou no meu sistema facilitou essa falha. Talvez você estivesse cansado demais. Talvez o ambiente estivesse cheio de distrações, ou talvez a meta inicial fosse grande demais para o seu momento atual. Quando removemos a culpa, ganhamos a clareza necessária para ajustar as engrenagens e seguir em frente imediatamente sem precisar esperar o início de um novo ciclo no calendário. É uma mudança de perspectiva extremamente libertadora. Entender que cair é apenas uma parte natural do processo de caminhar e que o verdadeiro poder está na velocidade com que nos levantamos e ajustamos o passo. Não precisamos de perfeição para alcançar grandes resultados. Precisamos apenas de persistência inteligente. No final das contas, a consistência sempre vencerá a intensidade no longo prazo. Com certeza. Se pudermos deixar uma reflexão final para quem nos acompanha hoje, seria esta: da próxima vez que você tropeçar em algum plano, meta ou hábito, não encare isso como o fim da jornada. Não transforme um pequeno deslize em uma desculpa para abandonar tudo. Olhe para o chão, entenda o que causou o tropeço. Perdoe-se imediatamente e dê o próximo passo. A queda pode ser inevitável em alguns dias, mas permanecer no chão é sempre uma escolha nossa. Volte ao jogo o mais rápido possível, porque é na capacidade de recuperação que construímos a nossa verdadeira força,